passaram o feriado, não foi? Gostaram? Sair ninguém saiu, né? Tenho certeza que ninguém saiu, até mesmo porque não pode. Mas deu para descansar um pouquinho, né? Relaxar um pouquinho, assistir mais um pouquinho, né? Descansar mesmo. Só que tia Iris não descansa não, viu? Olha, tia Iris, olha, o tempo todo parando, olha, o tempo todo sem parar, o tempo todo. Se não é dando aula a vocês, é em casa, com os meninos, e aí já viu. Mas olha, um beijo, estamos de volta, certo? Para dar continuidade à nossa semana. Olha, na última aula de redação, nós paramos na página 85. Então, corre lá, para quem não está com o livro de redação, e peguem o livro de vocês na página 86 para a gente continuar com aquele questionário. Qual foi, tia? O que foi que nós trabalhamos? Nós trabalhamos jogos da minha infância. Lembram daquela história que seu Ariosto contou, como era antigamente, como eram os brinquedos antigamente? Então, vamos dar essa continuidade. Na página 86, número 5, Ariosto diz assim: Ariosto descreve um jogo com que as crianças costumavam brincar na infância, o diabolô. Qual das imagens a seguir se refere a ele? Lá, o jogo da infância que ele se refere, vamos ler para a gente poder entender, porque senão a gente não vai conseguir responder, porque pode ser que vocês tenham esquecido o que foi que o seu Ariosto falou. Então, vamos para a página 84 e nós vamos tentar descobrir qual desses dois brinquedos é o que ele estava se referindo. Naquela época não existiam brinquedos, penso que eles começaram a surgir só depois de 1910, 1911, mas vinha de fora. Eu fazia carrinhos com rodas de carretel de linha e nós brincávamos o dia todo, livremente. Nunca me machuquei porque a rua não tinha carros. Gostava do pica-pau, era um pauzinho com ponta dos dois lados. A gente apostava. Quero ver se você bate o pica-pau até onde ele vai. A gente batia com outro pauzinho e o pica-pau dava a volta e pulava longe. Ou então com o diabolô, conhece? Ele tem um vãozinho no meio do carretel. A gente põe o diabolô no carretel e ele fica dançando na linha. E quando a gente joga, assim ele vai lá e volta. Criançada corria e jogava no meio da rua futebol com bola feita de meia. As meninas convidavam a gente para brincar de roda com elas e cantávamos passa, passa 3 vezes, o último que ficar. Então, qual é um desses dois jogos que estão aí, dessas duas brincadeiras que estão aí? Qual desses dois ele está se referindo ao diabolô? O segundo, né? Então, marca um X aí no segundo, onde tem essas duas tampinhas, né, vasilhas verdes. Estudando o relato de memória. Número 1. Nos relatos de memória, a pessoa que relata participa dos fatos ou não participa dos fatos? Gente, se é uma memória, se a pessoa está falando sobre o que aconteceu naquela história, está relatando, então ela está participando sim daquela história. Então, vocês vão marcar no primeiro círculo, certo? No primeiro círculo, vocês marcam um X. 2. Sublinhe no trecho a seguir as palavras que confirmam a sua resposta da atividade anterior. Então, na primeira atividade, nós circulamos, número 1, nós circulamos que quando a pessoa está relatando algo que aconteceu, ela participa dos fatos. Na história do seu Ariosto, como que a gente pode comprovar que ele participou nessa época? Vamos ler. Eu fazia carrinhos com rodas de carretel de linha e nós brincávamos o dia todo, livremente. Nunca me machuquei porque a rua não tinha carros. Então, nesse trecho aqui, nesse pequeno trecho, dá para saber se ele participou ou não. Ele está falando dele ou ele está falando de outra pessoa? De acordo com o que eu li. Gente, de acordo com o que eu li, ele está falando dele e ele participou. Por quê, tia? Porque ele já começa eu. Então, se ele disse eu, ele estava nessa história. Então, vocês vão marcar aí, passem um tracinho com o lápis de escrever em eu.
Qual é a próxima que também relata que ele participou? Primeiro é ele. Eu fazia carrinhos com rodas de carretel, de linha, e nós. Se ele falou nós, ele quer dizer que ele e mais os colegas, né, brincavam o dia todo. Então, vocês também vão marcar em nós. Próximo. Livremente. Nunca me machuquei. Qual é a próxima que vocês vão marcar? Me. Por quê? Está falando dele. Eu me machuquei. Então, se ele falou me machuquei, ele está falando dele. Está relatando a história dele. Certo? Então, quais são as três que vocês irão marcar? Eu, nós e me. Certo? Vocês vão marcar um X nessas três aí. Próximo. Terceiro. Nos relatos de memória, os fatos são reais. Foram vividos. Agora, leia um trecho de um relato da escritora Tatiana Belink, 1919 a 2013, que nasceu em São Petersburgo, na Rússia. Acompanhe a leitura aí, certo? Parando de responder algumas questões. Viajar para o Brasil foi o que nos disseram papai e mamãe. Naquele dia, nós íamos viajar para o Brasil, um país que fica na América, muito longe do outro lado do oceano. E que nós íamos navegar até lá num navio transatlântico. Que coisa romântica e empolgante. Papai, de fato, partiu antes de nós, para apalpar o terreno. E finalmente, 3 meses depois, chegou também a hora da nossa partida. Foi nos primeiros dias de outubro de 1929. Eu tinha 10 anos e pouco. Epa, que agora a moto voltou para lá. Meu irmão do meio tinha 7. E o caçulinha, 1 ano e 3 meses. E partimos, mamãe e 3 crianças, com um único malão tipo arca, contendo os nossos pertences todos, que eram bem poucos, e que foi despachado. E 2 malas de mão, com as nossas coisas, para a viagem que deveria cuidar cerca de 3 semanas, durar cerca de 3 semanas. Então vamos lá. A. Sublinhe no relato acima, nesse que eu acabei de ler, os trechos que indicam que é a própria Tatiana Belink que escreveu e viveu os fatos. Onde, nessa parte aí, que nós podemos comprovar que ela estava participando dos fatos. Vamos ler. Peguem um lápis, ou pode ser um marca-texto, ou pode ser um lápis de cor. E acompanhem comigo para quando eu disser assim. Passem o traço, vocês passarem, certo? Vamos lá. Viajar para o Brasil foi o que nos disseram papai e mamãe. Olha aí, já tem uma parte. Vocês vão marcar onde tem. Nos disseram papai e mamãe. Se aí está dizendo nos disseram, quer dizer que ela participou. Está dizendo dela. Ela e os outros irmãos. Então, marque aí. Nos disseram papai e mamãe. Acompanhe a leitura, gente, para vocês não se perderem naquele dia. Nós íamos viajar para o Brasil. Olha aí outra frase, que está comprovando que ela estava na história. Marquem aí. Nós íamos viajar para o Brasil. Marcaram? Um país que ficava na América, muito longe, do outro lado do oceano. E que nós íamos, marquem aí também, nós íamos navegar até lá num navio transatlântico. Que coisa romântica e empolgante. Então, vamos para a próxima? Acompanhe para vocês não se perderem. Papai, de fato, partiu antes de nós. Então, marquem aí. Papai, de fato, partiu antes de nós, que é o pai dela, e está falando dela também com os irmãos, para apalpar o terreno. E finalmente, 3 meses depois, chegou também a hora da nossa partida. Olha aí mais um. Nossa partida. Está falando que ela foi para algum lugar, né? Acompanhe. Grifaram? Muito bem. Foi nos primeiros dias de outubro de 1929. Eu tinha 10 anos e pouco, meu irmão do meio tinha 7 e o caçulinha 1 ano e 3 meses. Vocês vão grifar isso tudo aí. Onde tem eu,
até 3 meses. Porque a gente tá falando dela, gente. Eu. Então já falou, já deu a resposta, né? Eu tinha 10 anos e pouco. Meu irmão do meio tinha 7. E o caçulinha, 1 ano e 3 meses. Vou marcar até aí, certo? Vou esperar um pouquinho. Onde tem eu, até 3 meses. Continuando. E partimos mamãe e 3 crianças. Grifam também. E partimos mamãe e 3 crianças. Colocaram? Com um único malão, tipo arca, contendo os nossos pertences. Marquem também nossos pertences. Por isso a importância de vocês acompanharem a leitura, para vocês não se atrapalharem, certo? Não se perderem. Nossos pertences também vocês vão marcar. Todos, que eram bem poucos e que foi despachado. E 2 malas de mão com as nossas coisas. Marca também, nossas coisas, para a viagem que deveria durar cerca de 3 semanas. A. Sublinhe o relato. Isso aqui é a letra A, já fizemos, pronto. Letra B. Como apresenta fatos reais? Geralmente o relato informa as datas ou o tempo em que eles ocorreram. Quando aconteceu a viagem de Tatiana? E aí? Tem o ano, gente. Na história tem o ano. Vocês querem procurar aí rapidinho antes de eu dar a resposta? Procurei o ano, vocês vão procurar o número que tem aí. Qual é o ano que aparece aí? Qual é? Ela aconteceu. Vamos colocar uma resposta completa. Letra B. Ela aconteceu. Ela aconteceu em outubro de 1929. Certo? Letra C. No relato, também é comum a pessoa transmitir sensações e emoções. O que é isso? Quando a pessoa está escrevendo, além dela falar ela falando sobre o relato, ela também fala sobre emoções, que estava triste, ou estava feliz, ou que estava com esperança. Então, isso são emoções. No relato também é comum transmitir essas sensações e emoções. Qual foi a sensação da autora sobre a viagem de navio? Ela falou alguma coisa, sabe quando? Lá já no meio. E aí, qual foi a sensação? Ela disse o quê? Ela disse que seria muito o quê? No meio? Não, vocês começam a leitura no final do primeiro parágrafo. Já no final do primeiro parágrafo ela fala que foi algo bem o quê? Tem o primeiro parágrafo. Já na última linha, leiam aí a última linha. Como que ela diz que foi essa viagem? O quê? Que seria algo romântico e empolgante, né? Letra C. Que seria algo. Não vai escrever daí? Tá, né? Que seria algo romântico. Algo romântico e empolgante. Romântico e empolgante, não foi? Foi essa história que ela contou, certo? Então vejam só, até daqui a pouco na nossa próxima aula, que será a aula de matemática, certo? Um beijo, escrevam direitinho. Se vocês acharam que não conseguiram entender o relato de história dela, voltem o vídeo onde eu parei e aí vocês escrevam, acompanhem com calma. Isso pode acontecer, gente. Vocês podem assistir a aula, depois vocês voltam para a mesma aula e façam com calma, tá certo? E até já, até a nossa próxima de matemática, ó. Um beijo!